passando novamente no canal da minha mãe, Sidneia Fialho, para falar um pouco mais sobre a maternidade solo. Eu fiz um vídeo que rendeu muito, principalmente entre curiosos, ao qual eu falava que eu me tornei mãe solo, porque, para quem não sabe, hoje eu resido na casa dos meus pais. Eu tive o Luca aqui na casa dos meus pais e durante o processo da maternidade do meu filho eu comecei uma construção. Só que aí eu caí, me lesionei, fiquei mais dependente ainda de cuidados e de ajuda. Nesse período o pai do meu filho ainda estava aqui no estado, E volta e meia ele vinha, ele me acompanhava nas consultas com o bebê. Ele dormiu aqui em casa quando eu me lesionei, eu precisei ficar internada. Ele veio cuidar do nosso filho porque a gente morava em cidades diferentes. Mas eu falei no vídeo que ele se mudou para outro estado, E eu tive que parar a construção por conta da lesão. E nesse quesito, eu virei uma mãe solo. Só estou dependendo mesmo de dar continuidade à construção. Aí eu vou sair da casa dos meus pais e vou morar sozinha com meu filho. Mas no momento eu estou dependente de cuidados, então eles têm me ajudado, tá bom? E muita gente veio me falar que o termo correto não era mãe solo, que o termo correto é mãe solteira. Muita gente interpretou aquele vídeo de maneira errônea, E acharam até que eu estava criticando o pai do meu filho, porque entendem que mãe solo é a mãe que cria o seu filho sozinha, tanto financeiramente, como fisicamente, que dá afeto, que está no dia a dia com aquela criança. Então, para acabar com as dúvidas, porque eu trabalho com fatos, eu estudei, eu fui fazer algumas pesquisas, O que acontece? Antigamente tinha esse termo mãe solteira. Eu vou inclusive ler um artigo aqui, se utilizava muito o termo mãe solteira. Eu tô lendo esse artigo aqui, tá, gente? Mãe solteira ou mãe solo? Descubra as implicações de cada termo. História dessas realidades, E aqui embaixo, no artigo, eu vou resumir para o vídeo não ficar tão longo. Fala que o termo mãe solteira é pejorativo. Por quê? A questão é que o termo mãe solteira é totalmente carregado de termos depreciativos. Primeiro, não existe mãe casada, não existe mãe divorciada ou mãe viúva, Por que então existe mãe solteira? Ser solteira é um estado civil que pode ou não estar conjugado a ser mãe. Desta forma, é um termo pejorativo que leva a entender que a pessoa é mãe, mas não é casada, Esse termo mãe solteira. Por isso que muito, no decorrer do tempo, ele caiu em desuso. O termo virou mãe solo. E mãe solo não está apenas condicionado à mãe que assume total responsabilidade daquela criança, mas a mãe que assume principalmente a responsabilidade afetiva, porque a gente sabe que o fato afetivo, o dia a dia, as consultas, os exames, o acompanhamento do crescimento daquela criança, ele é mais puxado e mais carregado do que simplesmente a questão financeira, Então, tem mães que são mães solos, mas que têm uma ajuda financeira do pai, que é o meu caso. Eu tenho ajuda financeira do pai do meu filho. Como eu falei, ele não está aqui, ele está em outro estado. Mas, atualmente, eu sou mãe solo. E o termo é mãe solo, não existe mãe solteira. Eu vou continuar lendo o artigo aqui, não só esse, mas vários outros. Depois eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, para vocês estarem lendo cada artigo, cada postagem. E, inclusive, eu faço parte também de um grupo de mães solos. Então, eu vejo muito relato. E aqui no YouTube também tem vários relatos de mães, cada uma explicando a sua situação. Então, para quem não vivencia isso
e vai na internet e lê que mãe solo é a mãe que cuida do filho sozinha e que assume a carga financeira daquela criança e diz que eu estou errada, que eu sou mãe solteira, procure estudar um pouco mais, tá? Porque você está desatualizado ou desatualizado. Então, o termo mãe solo veio na tentativa de substituir esse termo mãe solteira. Há quem use também mãe autônoma. Esses termos de fato remetem que a mãe é a única responsável pelos cuidados do filho, sem ter um companheiro que divida essas tarefas e sem aludir ao estado civil dessa mãe. Até porque comumente vemos mulheres casadas que acabam sendo mãe solo, cujos companheiros não assumem funções. Mãe solo reflete unicamente ao fato de que essa mulher exerce a parentalidade sozinha, independente do estado civil dela. Assim como existem mulheres que têm seus filhos e não são mãe solo, no sentido de que o pai da criança divide as funções com essa mulher, frisou a pesquisadora. Eu vou deixar o link desse artigo, ele é bem comprido, eu não vou ler ele todo. Tem alguns também que eu printei, que eu vou estar lendo aqui, para deixar bem entendido o termo mãe solo, tá bom, gente? Então, sim, eu sou mãe solo, futuramente estarei, muito em breve, se Deus assim permitir, morando no meu cantinho com o meu filhote, tá? O pai dele vai ter o tempo dele também de viajar e vir ver o filho, mas ele não está morando aqui e não vai morar aqui, então ele vai vir só de passagem muito rápido e vai retornar, porque ele tem que trabalhar. Então, a responsabilidade de cuidar de Luca, de levar Luca para a creche, de levar Luca para a vacina, de estar no dia a dia com Luca, ela é minha. Antes de eu me lesionar, mesmo morando com os meus pais, eu já fazia as coisas tudo dele. Eu lavava as roupinhas dele, eu que passava, eu ajudava aqui em casa, eu lavava o banheiro. Eu só não fazia cozinhar, mas de resto eu fazia tudo. Então, é complicado, né? Porque as pessoas amam falar demais sabendo pouco, né? Eu vou continuar aqui com as outras duas postagens. Depois eu vou, como eu falei, vou procurar os links e vou deixar na descrição do vídeo. Aí vocês dão uma estudada, porque quando vocês verem uma mãe que não tem um parceiro ou que não tem uma pessoa ali de convivência com ela, cuidando daquela criança, o termo é mãe solo, independentemente se esse pai ajuda ela financeiramente ou não. Se ele vem ver a criança no final de semana ou não. Essa mãe continua sendo mãe solo. Não existe mãe solteira, tá bom, gente? Pronto. Peguei esse outro aqui. Mãe solo versus mãe solteira. Bom, o termo mãe solo representa um pouco melhor a realidade de mulheres que dão conta sozinha dos filhos, porque a maternidade não é um estado civil, nem está presa a um modelo de família. É possível, por exemplo, ter um parceiro ou parceira e filhos desse relacionamento sem necessariamente estar casado no papel. Ainda assim, essa mulher será uma mãe solo. Uma mulher também pode ser oficialmente casada e, na prática, exercer um papel de mãe solo porque falta parceria nessa missão. Momento nenhum aqui está sendo falado o fato da questão financeira, eu quero frisar bem isso. Está se falando da questão da responsabilidade do dia a dia daquela criança, que é o que mais pesa, né? Então, a mãe que assume essa função, ela é uma mãe solo, tá bom? Da mesma forma, há aquelas mulheres que terminam um relacionamento e de repente se vê sozinha cuidando dos filhos e do sustento deles, porque o pai os abandonou ou limita-se àquele papel de fim de semana ou de férias. Foi o que eu falei. A mãe às vezes pode ter ajuda financeira, às vezes ela pode não ter ajuda financeira, às vezes esse pai pode ter um convívio e pegar essa criança um final de semana, como pode não ter, que é o caso aí da guarda compartilhada, conjugado, né? Conjugado não, compartilhado. Que o pai tem o direito de ficar um final de semana, quando está de férias, né? Pegar essa criança quando ela não está estudando e ficar com ele.
mas ainda assim a responsabilidade continua sendo das mães. E essas mães continuam sendo mães solo, porque a maior parte do tempo quem assume a responsabilidade daquela criança é essa mãe, tá bom? Há aquelas ainda que deixam de contar com o parceiro com a parceria do pai da criança a partir do momento que anunciam que estão grávidas. E aqui já é outro artigo, aqui você vê que ele cita também, assim como no outro, a questão das mães que são casadas, mas que a gente sabe que o pai não divide igualmente as tarefas dessa criança com aquela mãe, então ela também é considerada uma mãe solo. Fala da questão das mães que foram, de fato, abandonadas e não tem como contar de forma nenhuma com aquele pai, e também das mães que tenha algum tipo de parceria, de ajuda financeira com esse pai, né? Ele cita aqui os pais que pegam a criança no final de semana, que pegam nas férias, mas mesmo assim essas mães continuam sendo mãe solteira. Então eu espero que tenha ficado bem claro aqui, para quem não entendeu no outro vídeo, tenha ficado muito claro o termo mãe solo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, ou se você desacredita do que eu estou falando, como eu falei, eu vou deixar os links na descrição. E você pode procurar um especialista, né? Alguém que possa vir aqui no vídeo e falar, porque eu acredito que o YouTube já está vasto de vídeos de mães solo. Se as pessoas pararem para assistir, elas vão entender cada caso. Mas o ser humano é hábil em querer distorcer as coisas, então eu acho que se faz necessário eu vim aqui fazer esse vídeo e tentar esclarecer ao máximo possível. Assim como tem gente que também não entende e mistura as coisas, né? Tem aqueles que sabem, mas adoram distorcer, e tem os que realmente não entendem. Então, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá bom? Você que assistiu esse vídeo até o final, você que gosta do nosso trabalho, que acompanha o nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, continue assistindo a gente e ajude o nosso canal a crescer. Logo mais eu vou fazer outro vídeo falando do meu relato de parto, tá bom? Fiquem todos com Deus. Você sabe qual é a diferença entre falar mãe solo e mãe solteira? Poucas pessoas sabem que não existe mãe solteira, embora seja um jargão utilizado amplamente pelas pessoas. Estado civil não define maternidade. Na verdade, se uma mãe cria seu filho sozinha, estando solteira ou casada, ela é uma mãe solo, isso é, o seu companheiro não a auxilia na criação do seu filho. O correto é se falar mãe solo e não mãe solteira. Eu sou a doutora Marília Pascotto. Se você gostou desse conteúdo, me siga, curta e deixe sempre um comentário.